Olá, queridos, seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Como você pode ter visto no título, hoje eu vou estar contando a história de uma mulher. Estamos aqui na série desse canal, uma série onde toda semana eu conto aqui a história de uma mulher, né? A nossa série se chama Mulheres que Inspiram. E a mulher, para essa semana escolhida, é uma mulher conhecida como Lídia. Para a gente entender um pouquinho melhor sobre a história dela, eu separei aqui um pequeno resumo sobre a história de Lídia, que diz assim: Lídia foi uma das primeiras pessoas na Europa a se converter ao cristianismo, por meio da pregação do apóstolo Paulo. Sua história é narrada em Atos 16, do 11 ao 15 e 16:40. Ela era natural de Tiatira, comerciante de púrpura, um tecido ou corante muito valioso na época, guarde essa informação. O que indica que provavelmente era uma mulher de boa condição financeira, moradora de Filipos, uma adoradora de Deus, expressão usada para descrever os gentios que criam no Deus de Israel, embora não fossem judeus. Segundo a Bíblia, enquanto Paulo pregava à margem de um rio em Filipos, o Senhor abriu o coração de Lídia para que ela aceitasse a mensagem do Evangelho. Depois disso, ela e toda a sua casa foram batizadas. Lídia também demonstrou grande hospitalidade, convidou Paulo e seus companheiros para se hospedarem em sua casa. Mais tarde, após serem libertados da prisão, Paulo e Silas voltaram à casa de Lídia para encorajar os irmãos da igreja, indicando que sua residência se tornou um importante ponto de encontro dos primeiros cristãos naquela cidade. Ela é lembrada como um exemplo de fé e receptividade à palavra de Deus, generosidade e hospitalidade, apoio ao crescimento da igreja primitiva. Por essas características, muitos estudiosos consideram Lídia a primeira convertida ao cristianismo registrada em solo europeu. Então, como podemos aqui aprender um pouquinho, Paulo e seus companheiros estavam pregando ali na cidade de Filipe, à margem de um rio, e tinha ali algumas mulheres. Uma dessas mulheres era Lídia. O que eu imagino que Lídia ela já era uma mulher ali sensível a Deus. Talvez ela não conhecia, mas ela era sensível à causa do cristianismo, mas ela não conhecia. Então, o que eu imagino é que Lídia ela era uma mulher que ela já tinha um coração sensível, mesmo que ainda não conhecesse Deus. E ali Paulo pregando, a palavra de Deus fala que Deus abriu o coração dela para que ela pudesse receber aquela mensagem, pudesse absorver também aquela mensagem para que transformasse a vida dela. Ela ouve, Deus abre o coração dela e ela se converte a causa do cristianismo. Não somente ela, mas ela e a família dela se convertem. E aí então, Lídia, como uma mulher bem-sucedida, como uma mulher empresária, como uma mulher que provavelmente tinha uma boa casa, tinha uma boa condição financeira, ela então convida Paulo e seus companheiros para se hospedarem na sua casa. No início eles não aceitam, mas ela insiste, porque ela era uma mulher completamente receptiva. Então acaba que Paulo e seus companheiros aceitam e vão se hospedarem na sua casa. Mas acaba que ocorre algumas situações e Paulo e Silas acabam sendo presos, mas aí Deus liberta eles da prisão e eles retornam para a casa de Lídia. E o que a gente entende é que a casa dela virou uma espécie de célula. E ela foi uma das primeiras mulheres, uma das primeiras pessoas a serem convertidas na Europa. E através da sua casa, muitas vidas foram alcançadas pela graça de Deus. O que a gente pode absorver da história de Lídia é que quem foi que disse que mulher não pode trabalhar, mulher não pode ser bem-sucedida, mulher não pode ser dona de seus negócios? Lídia, ela era vendedora de púrpura. Não sabemos se ela vendia tecido ou corante, mas seja como for, era algo extremamente valioso, era algo assim da elite. Era algo que um ano de trabalho não comprava. Se a gente já citou aqui outra vez que aquele perfume derramado em Jesus que valia um ano de trabalho já era extremamente valioso, um tecido valia mais do que um ano de trabalho. Então apenas pessoas da elite ali, pessoas com valor assim aquisitivamente bom, pessoas financeiramente bens ali poderiam adquirir. Gente de alto padrão, gente ali da alta sociedade que conseguiam adquirir. Então a gente entende que Lídia era uma mulher bem-sucedida, era dona do seu próprio negócio, tinha, acreditamos que uma boa casa, a ponto de tornar a sua casa como casa de Deus, né? Como se fosse uma cela, como se fosse um lugar onde a gente pode reunir os nossos irmãos e falar de Deus. Então, Lídia, uma mulher que nos inspira, e o que eu posso me inspirar com a vida de Lídia é que Deus, sim, Ele abençoa mulheres. Deus, sim, Ele pode tornar uma mulher bem-sucedida, dona dos seus negócios. E através da vida dela, muitas vidas foram alcançadas. Através da sua casa,
o Senhor também encontrou muitas outras vidas. Se você alguma vez já foi enganada com aquela história de que Deus, ele ama apenas os coitadinhos, os miseráveis, eu posso te falar através de vários textos que isso é mentira. Deus, ele não quer uma vida medíocre para você. Deus, ele quer o melhor para você. E Lídia, que já tinha uma vida, imagino que boa, teve uma vida ainda melhor, porque o Senhor, a graça de Deus, a encontrou. E assim, através da sua vida, muitas outras vidas foram alcançadas também. E esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado dessa história. Se você gostou, não esquece de dar o seu like, se inscrever no canal. E até semana que vem, pra gente ouvir mais uma história de mais uma dessas mulheres que nos inspiram. Até o próximo vídeo.